Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Go 3DX. E agora, Gabi? E agora vamos lá, né? Modelar em V6. Vamos modelar em V6. Então a gente está em uma sequência aí, né? A gente está fazendo esse ferramental, né? A gente já fez aqui a parte do suporte, a gente já fez a base ali onde vai fixar a ferramenta mesmo. E hoje a gente vai passar já para a parte do motor, né? A gente já vai passar aí já para a parte onde já faz a transmissão de movimento, enfim, que já entra o motor, enfim, já entra outras análises, né? Já cabe outras análises. Então, hoje, a gente vai começar esse bloco, né? Modelando um motor. Então, esse motor, né? Que tem uma função muito importante aqui, né? Que ele não só vai transmitir esse movimento, né? Vai ter esse eixo, né? Um motorzinho elétrico aqui. Então, ele vai transmitir esse movimento, né? Que vai fazer essa pecinha aqui rotacionar, vão ter guias ligados a ela, que vai transmitir esse movimento para essa parte do ferramental, né? Também fazer o movimento dele de rotação. Então, esse motorzinho aqui, que é bastante importante, e a gente vai estar modelando ele hoje, né? Então, modela junto com a gente. As ferramentas que a gente está usando é do CATIA, a gente está usando a parte do Part Design, tá? O Sketchbench lá, a gente está usando o Workbench, Sketch. O Workbench, a gente está usando o Part Design. Então, para quem está trabalhando com o CATIA V5 ou com o CATIA V6, quem está acompanhando a gente, tanto o CATIA V5 quanto o CATIA V6, as ferramentas são bem parecidas, tá? Então, você consegue. Qualquer dúvida, manda pra gente. Qualquer comentário aí durante também, manda pra gente que a gente vai estar aqui respondendo. Então, vamos lá, vamos começar a modelar nossa pecinha, né? Então, eu tô aqui já com o meu sketch, né? Até a minha visão do 2D e do meu 3D para auxiliar a gente aí no modelamento com as cotas, né? Então, a gente vai começar esse modelamento do zero, tá? Lembrando que após a gente modelar todas as partes separadamente, a gente vai ter uma aula só de assembly, a gente vai montar todas essas peças, a gente vai mostrar as conexões de engenharia e a gente vai mostrar também a parte do gerenciamento de arquivos, né? Utilizando o Enovia, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o plano aqui ZY. Vou abrir meu sketch. E aí, dentro do sketch, né? A gente saiu do ambiente 3D, entramos aqui no ambiente 2D. Então, a gente vai traçar os perfis utilizando o ambiente 2D. E vai fazer as operações, né? De adição de material, ou seja, da espessura, né? Que é justamente a terceira dimensão no 3D. Então, vamos lá, vou partir aqui do centro do 00, tá vendo? E traçar minha circunferência aqui, peguei meu comando de círculo e vou traçar aqui 250. Acredito que seja 250. Feito isso, eu tenho uma edge aqui de 230. E essa circunferência, eu botei que ela estava aqui no 00, ela não tá no 00. Vou dar aqui já começa tudo, né? A concepção do produto que a gente estava até falando. Por que eu não vou colocar ela aqui no 00? Porque eu vou precisar justamente que ela esteja afastada. Tem peças que a gente já modelou aqui, né? Que a gente tem já esses vídeos que a gente modela no 00 justamente porque a gente quer usar como estratégia a simetria, o mirror, né? A gente quer usar operações de espelhamento durante o desenvolvimento. Nessa peça, a gente não vai fazer isso não com relação a esse eixo, tá? Então, como a gente não vai fazer isso, eu preciso desse plano aqui. Por quê? Porque eu vou construir, né, outros bodies aqui, utilizando esse plano nessa posição. Então, isso parte a concepção do produto e isso parte a pré-análise que é feita antes do modelamento, tá? Então, não é só apertar botão ou não é também só chegar. Então, essa distância pré-estabelecida aqui, eu vou botar 160 com relação ao meu eixo X aqui, tá? Minha horizontal. E o meu diâmetro 250. Eu tenho uma edge aqui que vai cortar, né, dos dois lados de 230. Então, eu vou botar ela aqui. Vou usar o comando line. Eu quero ele na horizontal realmente. Ou na vertical. Vou dizer que aqui tem 230.
ele desceu um pouquinho, ele tá pretinho, porque a gente já sabe, quando fica verde é porque tá construindo. Tanto com relação à posição, né, o X e o Y, no caso aqui o X e o Z, quanto com relação à circunferência, né, o diâmetro. Nesse caso aqui a gente tem o tamanho da edge, mas a gente não tem a posição dela no espaço, então por isso que ela tá livre, né? Então eu vou deixar ela mais ou menos aqui e vou dizer que ela tá com relação ao meu eixo X aqui, 45. Tá, isso é até um conceito muito importante, porque quando você está cotando seu desenho que você não consegue finalizar, mexe ele que você vai ver exatamente qual é a restrição que está faltando para que você fixe ele. E é importante o software entender onde está sua geometria no espaço, né? Então eu vou botar aqui o 45, o 160 a gente já colocou. Ok. Agora eu vou dizer que essa edge ela tá simétrica com relação ao meu eixo Z aqui, que eu tenho ela dos dois lados, então eu vou pegar o comando mirror, seleciono a edge que eu quero fazer a simetria, o comando mirror, e o eixo que eu quero fazer, que é com relação ao eixo Z. E ele já vai aparecer aqui para mim do outro lado com a constraint aqui de simetria, né? Ok. Vou dar minha cota aqui com relação entre elas de 235. Então, perceba que já ficou tudo constraint, tudo verdinho. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aparar um trim, eu vou aparar os excessos, né? Porque eu não quero esse perfil assim, eu preciso de um perfil fechado para que eu consiga fazer as operações de 3D. Então, eu vou aparar aqui, duplo clique para a gente segurar o comando, né? Aqui, exatamente da mesma forma do outro lado. Ele me perguntou assim, mas tem uma cota ali, você sabe que a cota vai continuar de um ponto ao outro. Eu falei, ok. Então, ok. Então, o que a gente está fazendo agora é o corpo desse motor, tá? Então, já temos aqui. Vou sair. Então, tá ele aqui. E ele tem um pad de 350. Um pad aqui de 350. Então, a gente vem aqui na ferramenta pad, com esse perfil que a gente traçou, ok. Beleza, aqui já está o corpo do nosso motor. Agora a gente só vai adicionar, né, as operações de corte, enfim, as outras operações das conexões que ele tem, certo? Eu vou passar um fillet, certo? Eu vou passar um fillet. Por que eu vou passar esse fillet agora? Que eu vou precisar desse fillet para fazer as demais operações. Então, eu já vou precisar, como eu vou fazer cortes aqui, né? São justamente as aletas lá, que servem exatamente como troca de calor também no motor. Então, como eu vou fazer essas aletas, então eu preciso que já tenha um fillet para quando eu fazer o corte, ela entrar certinho, ela não entrar com quina, tá? Então, eu vou botar o fillet aqui. E primeiro eu vou passar nessa direção para depois passar em cima. Por quê? É uma estratégia também de passar fillet. A gente sempre passa nas verticais primeiro para depois a gente correr o maior perímetro com o nosso fillet, né? Sem que ele pare. Se a gente deixasse uma quina aqui, ele iria vir aqui, passar o fillet até aqui, parar. A gente ia ter que passar outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, por isso a gente já seleciona primeiro essas e depois a gente dá em volta. Tá, vamos só confirmar o valor aqui. 10 milímetros. Tangente mesmo, dos 4 elementos. Ok. O próximo fillet aqui é o de 40, que é a parte de cima, superior. Então, vou rodar aqui. 40. E o próximo é 30. A gente comenta sempre que a gente deixa para passar os fillets no final da árvore. Mas nesse caso, é necessário que ele passe agora, porque ele é pré-requisito para as próximas operações, né? Então, vamos lá. A próxima operação que a gente vai usar agora é o shaft, tá? No plano ZX. Então, a gente vai pegar o plano ZX aqui e abrir o nosso sketch. E vamos fazer esse nosso shaft, tá?
Só para ele ficar melhor aqui na minha visualização, eu deixei ele assim. Ok. Assim tá ótimo. Então, eu vou começar aqui a traçar o perfil que eu quero que... O Shaft é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer uma revolução, né? Então, quando a gente faz essa revolução, a gente vai rotacionar um perfil em torno de um eixo. E esse perfil que a gente vai desenhar no sketch. E esse perfil nada mais é do que uma seção. Se a gente pegar a revolução e fizer uma seção, a gente vai ver esse perfil. Então, exatamente esse perfil que a gente vai desenhar aqui para quando a gente fizer a revolução, a gente ver o nosso produto conforme a gente queira. Eu acho que foi até uma pergunta que já surgiu, né? Que é justamente essa dificuldade de visualizar do 2D por 3D. Então, é exatamente dessa forma. Você imagina, nesse caso do Shaft, você imagina uma seção na peça onde você está vendo ela revolucionada, né? Então, eu vou vir aqui. Vou traçar uma edge. Vou vir com um arco tangente a essa edge. Essa edge tem 11 milímetros, tá? Vamos cotando também, isso é importante pra gente não distorcer o nosso perfil, né? Então a gente vai já cotando. Enquanto você vai modelando aí, Gabi, eu vou responder uma do Cabral aqui. Cabral, olha só, quem trabalha no V5, e aí um alô, tá, Cabral? Cabral é um conhecido de velha, bom tempo aí já. Cabral, quem trabalha no V5 consegue trabalhar no V6 sim, tá? O que acontece é o seguinte, o V6 ele é uma ferramenta mais aprimorada, com mais detalhes, mas ele segue a mesma lógica do V5. Então, o V6, imagina você que se você dirige sei lá, vou dar um carro aqui, um Troller, você consegue dirigir um EcoSport, vamos dizer assim, entendeu? Então é um carro mais tecnológico, mais confortável, enfim, e você consegue sim, facilmente. Agora, tem os detalhes, você precisa treinar, não é simples, não é rápido, mas você já tem a base, até porque você pode também modelar em SolidWorks, em MX, em qualquer outro software, porque você já tem a base. Então se você já tem a base do V5, do V6 ou qualquer outro software, ele é fácil. Mas você precisa praticar e conhecer, para não chegar na hora lá e titubear. Então, realmente, isso é importante fazer o treinamento. Exatamente. E por se tratar, né, do mesmo da Dassault System, né, é mais fácil justamente do que você vir de um novo, de uma nova empresa, digamos assim, né? Exatamente. Então vamos lá, eu já coloquei aqui, né, nossa edge, um marco, coloquei as construções de tangência, que isso já ajuda na nossa cota, né, já restringe certas cotas que evitam da gente ficar, né, fazendo. Então, sigo cotando aqui meu... Quero agradecer aí também, tá? Aproveitar aqui, viu, Gabriela? A inúmeras mensagens aí, tá? Tá bem bacana mesmo. O Patrick mesmo tá acompanhando a gente direto aí, o próprio Cabral, tá? O Dene, enfim, Márcio, uma galera que tá mandando. Tem outras pessoas também que é muita gente, então acabar não esquecer o nome de ninguém, tá? Então, assim, não dá para lembrar todo mundo. A Carla, enfim, Marcelo. Então, obrigado mesmo a todos que estão participando aí, estão gostando. Manda um feedback pra gente, tá? Super importante, né? Até pra gente melhorar. Manda lá nas redes sociais também, que tá gostando, que não tá gostando. A gente tá sempre em evolução sempre, beleza? Isso aí. Fechou. Então aqui tá nosso perfil, né? E aqui eu vou dar uma dica do Shaft, tá? Aqui a gente já finalizou nosso perfil. Com esse perfil aqui, né? Que é justamente a seção do que eu quero, né? Ele já faz... aqui também é uma dica, ó. Eu não cotei essa edge, mas por conta das restrições que eu dei, né? Ele já consegue adequar esse valor. Então, se eu vier cotar aqui essa edge, ele vai dar overconstraint, né? Ele vai ter muita informação. Então, minhas restrições aqui, minhas constraints de vertical, horizontal, tangência, e essas duas alturas aqui já confirmam aqui essa altura, não precisa eu cotar, tá? Isso é uma coisa muito interessante, é uma estratégia também na hora que você tá executando. Outra coisa também do Shaft. Eu não coloquei aqui, propositalmente, o meu eixo,
tá? Que é justamente essa linha tracejada. Se eu colocar esse eixo aqui, quando eu for lá no comando de Shaft, ele já identifica qual é o eixo que ele quer rotacionar por conta do eixo que eu botei no sketch. Caramba. Se eu não colocar aqui, ó, eu vou fazer isso propositalmente, tá? Eu não coloquei o eixo, eu vou sair aqui do meu sketch. Então tá aqui o meu perfil. E aí eu vou clicar aqui na minha ferramenta de revolução e vou clicar no meu sketch. E aí ele me pede qual é o eixo que você quer rotacionar, tá vendo? Só que aí eu tenho que vir aqui e pegar ou o centro aqui, né, dessa circunferência, eu tenho que traçar um eixo aqui. Ou então, se eu vier aqui agora duplo clique para editar nosso sketch e traçar nosso eixo, ó que legal, ele não vai mais me perguntar. Ele já vai entender que eu quero revolucionar em relação a esse eixo. Tá? Então, se eu sair aqui agora, ó, eu nem cortei lá, ele não aparece, tá? É um eixo de referência, não é um eixo que vai estar na peça, olha só. Ele automaticamente ele já faz a revolução no nosso sketch, sem precisar pedir eixo. Então, uma dica aí para quando estiver utilizando o Shaft. Simples assim, né? Traça esse eixo aí que ajuda bastante. Então, esse é o perfil que eu queria em 3D. Então, fazendo uma seção, vai ter exatamente aquele que a gente traçou, tá? Então, a gente já fez aqui a parte de baixo do nosso motor. Vamos dar continuidade aí ao nosso modelamento. Então, ele tem um fillet também de 10 milímetros. Vamos passar logo esse fillet aqui. É até bom que é um fillet de verificação, para a gente verificar que a nossa superfície aqui tá certinha. Caso tenha algo em aberto na nossa cota, que tenha algo errado e essa superfície não esteja fechadinha, certinho, o fillet ele não vai passar, tá? Então, até uma verificação aqui. Mas ok, tá tudo certinho. As contas bateram. Então, vamos lá agora. Agora a gente vai fazer as aletas, né? Que são aquelas laterais ali do motor. Então, pra gente fazer elas, a gente vai usar primeiro o sketch para fazer as primeiras, o mirror também, depois a gente vai usar o padrão de repetição, tá? Pra gente otimizar tempo, pra gente não ficar desenhando vários quadradinhos aqui. Então, vamos lá pro plano ZY agora. Então, mesmo que eu não tenha aqui, eu já tô eu já modelei, né? Então, eu já tô aqui. Mas mesmo que não tenha, é importante a gente verificar para que lado a gente quer cortar, né? No caso, a gente queria fazer a revolução nesse sentido. Então, a gente pegou esse plano, né? Que é o ZX. Agora, a gente quer cortar nesse sentido, que é o mesmo sentido que a gente fez o pad, né? O primeiro pad aqui. Então, qual o plano que a gente vai usar? É justamente esse plano aqui, né? Então, mesmo que não tivesse, é importante essa visualização também. Tá? Então, a visão que a gente tem que ter é essa daqui mesmo, tá? A de top view ou partindo do princípio que a gente começou por aqui, o front view. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar um retângulo, tá? Vou só colocar aqui ele. Não vou pegar nenhuma construinha agora. Peguei um retângulo que ele é simétrico, né? Ou seja, os dois lados são iguais. E vou dizer que ele tem 13.3 e 9.5. 13.3. Pego construir aqui, né? Seleciono a edge e 9.5. Ok. Agora, eu preciso cotar em relação ao que? É o meu eixo, né? Eu já cotei com relação ao ele mesmo, preciso cotar com relação ao meu eixo. Então, tem 187.6 e 111.4. Então, eu vou arrastar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Vou arrastar ele mais pra cá. Ou mais pra cá, mas por aqui tá bom também. E vou dizer que ele tem 187.6 dessa face inferior. Então, daqui pra cá, ele tem 187.6. É até uma forma de verificação, tá? Porque meu sketch ainda tava pretinho, não tava verdinho. Justamente porque eu não cotei em relação aos eixos. Então, quando eu puxei ele, eu consegui movimentar, né? 187.6, 111.4. De que face? Não, mais próximo. Ok, então, tudo cotadinho. O que a gente pode fazer agora? Fazer a simetria, porque a gente sabe que tem do outro lado também. Então, por isso que a gente usou, quando a gente traçou o círculo lá no início, coincidente com esse eixo Z aqui.
Então, seleciono tudo que eu quero fazer a simetria, seleciono o meu comando de mirror, seleciono o meu eixo, tá aqui, com esse símbolo aqui de simetria. Ok, a gente já pode sair aqui. E agora, o que é que eu quero fazer? Então, ele vai pegar justamente aqui nesse fillet, ó, por isso que a gente já passou os fillets. Senão, quando a gente cortasse, a gente ia ter o trabalho de passar o fillet por vários comandos. Uhum. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um pocket desse sketch na direção contrária e eu quero de quanto? Eu quero up to lash. Ou seja, eu quero que ele corte até o final, né? Até o último obstáculo que ele acha aqui, tá? Então, dou um ok. Pronto, tá pronto. E agora, o que é que eu preciso? Eu preciso fazer o retangular pattern, né? Como a gente estava falando. Quando a gente tem o mesmo perfil, né? Ou a mesma operação em um determinado distância linear, a gente vai usar o retangular pattern. Quando a gente tem um padrão de repetição, né? O mesmo perfil se repetindo circular, né? A gente vai usar o circular pattern. Ou seja, quando tem angulação entre eles. No caso aqui, a gente está em milímetros, né? A gente está linearmente, eu vou repetir linearmente com relação a esse eixo. São quantos que eu tenho? Eu tenho 6 a uma distância de 15 milímetros cada uma. Então, eu posso vir aqui no meu comando retangular pattern. Aqui ele pegou, default aqui o sólido todo, mas eu não quero o sólido todo, eu quero apenas o comando pocket. Qual é o meu elemento de referência? É justamente esse cara aqui, ó, essa edge aqui. Eu quero que ele se replique exatamente aqui, linearmente aqui. São quantos? São 6. Qual é a distância? 15. Dá um preview. Ó, tá exatamente onde a gente queria. Uhum. E ele já tá replicando o outro lado também, porque o comando pocket tá junto. Outra estratégia também da gente fazer junto, tá? Evitar de ficar repetindo a operação várias vezes. Então, vamos lá pro próximo. Agora a gente vai fazer o primeiro encaixe. Esse primeiro encaixe é justamente onde vai sair ali a conexão do motor, né? Com a parte externa, né? Uhum. Onde vai entrar o cabo, ou então, se for um fluido dinâmico, vai entrar fluido, enfim, né? Se for elétrico, vai entrar a parte elétrica, enfim. Uhum. Então, é onde vai estar entrando. Então, a gente vai pegar aqui e vai utilizar o plano XY. Aí, agora, novamente, por que a gente vai utilizar o plano XY? Porque a gente vai fazer um pad com relação a esse cara aqui, né? Então, ele vai estar entrando nessa direção aqui, né? Então, a gente precisa pegar esse plano que vai nos fornecer esse design. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Justamente do lado contrário, eu tenho um quadrado novamente. Um quadrado não, um retângulo. Ok? Então, eu tenho 92.8 aqui e 90.2 aqui. Então, vou dar um zoom aqui. Ele pegou um ângulo com eixo. 90.2 e 92.8. Ok. E agora falta a gente cortar em relação ao centro, né? Então, desse lado para baixo tem 75.6. Então, daqui para cá a gente tem 75.6. E em relação ao eixo Z aqui, 52.3. Então, que é o que tá faltando, né? Que é o que tá pretinho. 52.3. Exatamente. E aí, além disso, a gente tem raios aqui de 5, tá? Então, eu já vou aplicar esses raios aqui. Eu poderia aplicar esse fillet, né? Depois do pad, né? Que ia ficar essas quinas aqui. Eu poderia vir aplicar o fillet. Mas eu vou fazer um com e um sem pra gente ver dos dois jeitos, tá? Então, aqui no sketch mesmo, eu já vou aplicar o fillet. Então, eu vou dar um tab aqui em cima, ó, pra mudar pro azulzinho e vou botar de 5. Ele vai me perguntar, mas tem uma cota e tal, pegando em relação a esse ponto. Você tá diminuindo a edge. Eu vou dizer, ok, eu sei.
duplo clique, né, pra gente segurar o comando. Então, vou dizer que daqui pra cá também eu tenho 5. Daqui pra cá também eu tenho 5. E daqui pra cá também eu tenho 5. Beleza, eu dou um ESC aqui, porque eu tô com o meu comando selecionado. Fechou aqui, nosso desenho tá com os train, né? Tá do jeito que a gente quer. Vamos sair. E agora a gente vai dar um pad, tá? Mas esse pad, qual vai ser a dimensão? Esse vai ser up to next. Por que up to next? Porque eu quero que ele faça exatamente isso que ele tá fazendo. E eu quero que ele vá de encontro com a minha próxima superfície, né? E ele vá de encontro e se encaixe com a minha próxima superfície, né? Porque se eu desse uma distância, ele ia passar aqui reto, né? E com a booleana a gente poderia também fazer a adição desse body, mas com o up to next ele vai de encontro à minha próxima superfície e ele se molda aqui exatamente a minha superfície. Certo? Vou dar um OK. Olha como ele ficou, exatamente como a gente quer. Tá? E aí, a partir dessa face agora, eu vou abrir um novo sketch, que a gente vai desenhar o nosso próximo, né? Ele tem 2 divisões aqui. E aí, deixa eu ver se eu tô certa mesmo. Não, antes a gente tem um furo, né? Então, a gente tem um furo aqui de 15.4. Tá, então, vou sair do meu sketch aqui que eu tinha aberto na face errada. Vou pegar essa face aqui, né? E abrir meu sketch. Por que eu vou abrir meu sketch nessa face? Porque se eu mudar o dimensional desse ressalto aqui, né? Eu quero que esse próximo comando acompanhe, né? Ele acompanhe. Então, se eu aumentar aqui essa largura, né? Eu quero que esse comando acompanhe. Eu não quero que ele fique no plano, tá? Uhum. Que aí eu vou ter trabalho para editar. Quando eu der o meu update aqui, vou ter trabalho para editar. Então, por isso que eu vou começar a modelar na face agora. Os mandatórios a gente já, né? Que foi o da base lá. Então, aqui vai ter 2 furos que são justamente os canais de entrada e saída, né? Então, eu vou colocar aqui agora 15.4. Aqui também 15.4. São iguais. E as distâncias com relação ao eixo, né? O primeiro tem 72.4. Mais próximo tem 72.4. Do centro ao eixo, tá? É importante também. Porque se você pega da circunferência aqui, a cota é outra, tá? Você tem que dividir, subtrair o raio, né? Dividir o diâmetro e subtrair do raio dessa cota aqui. Então, isso é outra visão também importante. O outro tem 122.1. E ambos têm 24.9. Dessa superfície aqui. Aí, perceba que ele já ficou verdinho agora. A gente poderia traçar um eixo de referência aqui também para fazer um mirro. O eixo de referência é sempre bom, né? Evita de tanta cota, né? E aqui a gente vai dar um pad de 10 milímetros. 10 não, 15 milímetros. Então, duplo clique para a gente editar aqui na árvore, né? Duplo clique, 15 milímetros. Esse é dimensional mesmo. Ok. Então, vamos lá, próximo passo. Agora sim, a gente vai pegar a superfície, né? Também porque eu quero que ela acompanhe. Caso essa superfície base aqui se mova, ela acompanhe. Então, eu vou pegar meu sketch, vou abrir com relação a essa superfície. E aí, como é um offset dessa base aqui, né? É uma base que tem 10 milímetros ao redor, né? Maior, é um offset. Então, eu vou selecionar todas as minhas edges aqui de referência para não ter que construir meu retângulo todo novamente, ter que cotar tudo com relação ao eixo, com relação ao centro.
E também, se minha superfície mudar, eu tenho minha referência. Então, eu vou usar esse comando aqui, o project. Então, eu vou trazer projetado as referências do 3D. E aqui sim, eu vou dar um offset, tá? Botei como construção também. E aqui sim, eu vou dar um offset de 10 milímetros. Ok, vou tirar minha linha de construção, né? Que eu quero contínuo. Ok. Então, ele tá amarelinho porque ele tá com referência. Se eu quiser que ele fique sem referência, eu dou um isolate, né? Ele é botão direito. E aqui eu venho em isolate. E aí eu quebro o link com esse cara aqui. Mas eu não quero, eu quero deixar com o link mesmo. Então, eu posso sair aqui. E aqui sim, dá um pad de 10 milímetros. Ok. O meu de suporte. E nesse eu tenho um raio de 5 milímetros. E ele já tá se parecendo mais com um motor, né? E aí, vamos lá. Agora a gente vai pegar também da superfície, né? A gente vai pegar dessa superfície aqui. Eu vou abrir meu sketch novamente. Dessa superfície. Vou trazer aqui meu círculo, que é o encaixe do bico, né? Aqui. E vou dizer que esse cara e essa outra edge, ele é coincidente. Coincidente não, concêntrico. Vou trazer aqui concentricidade, né? Que ele já me garante a posição dele aqui. E vou dizer que ele tem um diâmetro de 20. Ok. A mesma eu dou pro de cá. Vou dizer que ele tá concêntrico. Para ele me garantir essa posição aqui. Ele realmente está concêntrico, né? Porque é um encaixe. E o meu diâmetro de 20. Beleza. Vou sair aqui e vou dar o pad. Novamente, eu peguei na face, porque se eu mexer, vai mexer em cadeia aqui, né? Tá amarrado. Vou dar um pad de 10 milímetros. Nesse bico aqui, a gente vai ter um ângulo de saída, tá? Porque não só pelo encaixe, mas também pelo ferramental na fabricação. Então, a gente vai dar o draft aqui, que é justamente fazer esse ângulo, né? De 5 graus aqui. Tanto para facilitar no encaixe, como também no ferramental, tá? Isso daqui são requisitos de produto. Então, a gente vai ter aqui nessas duas faces de 5 graus. Abrindo, tá? Então, eu vou vir aqui no comando draft. Vou selecionar as duas faces que eu quero. Faces to draft. E o elemento que eu quero tomar como base é essa superfície aqui. De 5 graus. Se eu der um preview aqui, eu vou ver ele abrindo. Se eu reverter o lado e der um preview, eu ia ver ele fechando. Mas eu não quero ele fechando. Eu quero ele abrindo. 5 graus. Ok. Então, ele já... Perceba que ele ficou um pouquinho mais, né? Inclinado. E aí sim a gente dá os nossos fillets de 2 milímetros. Anderson querendo interromper só. Tranquilo. Em todas essas edges aqui a gente vai dar um fillet. Né? A gente não quer essas quinas aqui, não é desejável. Vou dar um fillet de 2 milímetros. Olha lá. Certo? Até o gráfico é bem bonitinho. O V6 é excelente. Então, dando continuidade aqui, eu vou pegar aqui o nosso chanfro, né? A gente quebrar também essa quina aqui, né? Que é justamente onde vai passar o eixo. Então, eu vou usar aqui, vou dar de 3 milímetros com um ângulo de 45 graus, né? O chanfro a gente controla, tem várias formas de controlar. Uma delas é pelo comprimento e pelo ângulo. Então, ok, vou dar essa quebra nessa quina aqui. E aqui nessa base também eu tenho um fillet de 5 milímetros. Então, é importante já passar esse fillet anteriormente, que esse fillet agora correu livremente. Ok. Então, vamos para a próxima operação. Agora a operação do rulo, tá?
Então, vamos lá. Ele é de 10 por 30 milímetros. Então, o primeiro, ele serve justamente para fazer essa furação, né? Seja tanto uma furação que a gente vai ver mais para frente de um M6, né? Que é um de fixação de um parafuso. Ou seja para essa furação de entrada mesmo, né? Ou saída de fluido, ou enfim, de algum material, enfim. Então, vamos fazer essa furação aqui, que é uma furação diretamente no 3D, né? A gente abre o sketch dentro da própria ferramenta. Então, o diâmetro dele é de 10, o comprimento aqui é de 30. Ele não é em V, né? Ele não tem esse acabamento em V no final. Ele é flat, ou seja, reto. E aqui eu vou abrir meu sketch para posicionar ele, né? Então, eu quero garantir que esse cara e essa circunferência aqui estejam concêntricos. Então, venham aqui, concêntricos. Ok. Então, garantir isso, eu posso sair e dar meu ok. Certo? Eu vim aqui. Vou fazer da outra superfície também. Ele já gravou aqui, né? Porque o software, à medida que você vai usando o comando, ele vai armazenando a informação que você deu. Então, ele imagina que você vai trabalhar com a mesma informação, né? Então, ele já armazenou aqui as informações. Eu só preciso confirmar que está concêntrico aqui. Ok. Sair e dar um ok. Ele já faz a minha furação, né? Beleza. Vamos lá para o próximo passo. Agora a gente vai fazer mais uma revolução, né? Que é a saída do eixo do outro lado. Tá? Então a gente vai abrir esse sketch agora do outro lado para fazer essa revolução. Então vai ser nesse outro eixo aqui agora que a gente vai fazer. Só que para isso, de novo, como a gente vai fazer uma revolução, a gente precisa entender qual é o eixo que ele vai fazer essa revolução. Então, se a gente fizer uma seção aqui, né? Ele está fazendo aqui em relação ao eixo X, né? Então a gente vai pegar aqui e vai abrir no plano ZX. Beleza, tá aqui. Então vamos pegar as cotas agora. Vou botar ele em outra vista aqui. Então vou pegar de novo minha edge. Vou pegar aqui coincidente com o eixo. Ele já pegou até minha constranha aqui de coincidente. Essa edge tem 70, eu já vou cotando logo para não deformar meu sketch. Essa edge tem 70. Eu saio com outra edge de 10 aqui. Outra edge de 10. Saiu com o meu raio novamente tangente, né, de 15.2. Então eu vou vir aqui, vou pegar minha ferramenta de raio e já vou buscar essa tangência aqui, ó, de 15.2 com um raio de 15.2. Ele desce novamente reto e aí é que tá, né? Ele finaliza aqui, ó, nessa reta que ele vai descer horizontal, ele finaliza tangente a esse raio, né? Então, essa constranha aqui de tangência, ela é muito importante. Então, vamos fazer ela aqui. Eu vou primeiro... Opa, não peguei. Eu vou primeiro traçar minha reta. Vou pegar essa tangência. Primeiro. E depois eu vou pegar essa outra tangência aqui, ó. Opa, peguei coincidente. Eu vou traçar logo tudo, depois eu volto nela. Para mostrar o quanto ela é importante. Então, venho aqui, trago 24.8. Trinta e 39.6. E aqui é 160, né? Também ficou faltando aqui. Ficou faltando isso aqui pra gente amarrar o sketch.
160. E aí agora, ó, meu sketch, ele tá se movimentando ainda, tá vendo? Ele tá faltando uma restrição, que é justamente aquela tangência que eu falei que era super importante. Então, eu vou vir aqui. Ele tá me dando um preview aqui, ó, de tangência. E assim que eu pego ela, ele já trava todo o meu sketch. Todo o meu sketch já fica verdinho. Novamente, a gente vai trazer logo o eixo aqui, ó, de coincidente. Justamente para quando a gente fazer a revolução, né, a dica que a gente deu aí no início, ele já revolucionar com base nesse eixo que tá no sketch, tá? A gente não precisa buscar o eixo lá no 3D. Então, a gente vem aqui agora, no nosso sketch, e é só clicar no Shift, que ele já faz a nossa revolução em 360 graus. Ok. Pra gente confirmar se tá tudo certinho aqui, a gente sabe que a gente tem um fillet, né, de 8 milímetros. A gente tem um filete de 8 milímetros e a gente tem um chanfro aqui quebrando de 3 milímetros. É 3 milímetros. De 5. Duplo clique. De 5 milímetros. Que é por onde vai passar o nosso eixo aqui agora. Bom, para fazer esse eixo, né, a gente vai pegar justamente também na face, porque que já são operações que vão depender das operações iniciais, né? Então, eu vou vir aqui nessa face, vou traçar um perfil de diâmetro 40 e vou dizer que ele é coincidente, né? Vou pegar o centro do meu eixo aqui e o centro da minha circunferência e vou dizer que ele é concêntrico. Pronto, já travei ele na posição. Então, vou sair. E só dar um pocket up to lash. Ele já até pegou aqui. Pronto, ele vai estar furando a peça de um lado ao outro. Por onde ele vai estar passando o nosso eixo. Certo? Agora a gente vai utilizar uma ferramenta do scaling, né? Que é justamente para reduzir, né? Ele tem um ratio aqui para reduzir de 0.7, né? Então, a gente aqui tá 1 para 1, a gente vai reduzir para 0.7. Como é que funciona, né? Vamos lá, a gente precisa, para fazer essa ferramenta, a gente precisa de um ponto, né? Um ponto que a gente vai clicar e vai dizer, ó, você vai reduzir esse volume, né? Esse produto, esse design, com base nesse ponto. Então, ele vai fazer justamente essa redução. Por isso também que nosso ponto, nossa coordenada está aqui, né? Então, eu vou usar esse ponto justamente na coordenada 00. Eu vou clicar aqui na ferramenta ponto dentro do 3D. Na parte de coordenadas, a gente tem várias formas de criar um ponto aqui. Na parte de coordenada. E vou colocar 0 em X, 0 em Y e 0 em Z. Então, tá na interseção aqui dos 3 planos, tá? E aí, eu vou clicar aqui na minha ferramenta. Aqui, a gente tem um Affinity, né? E a gente tem um Scale. Então, eu vou clicar aqui, ele me pergunta qual é o ponto. Essa referência que ele me pede aqui é o ponto, que ele já sabe que é em relação ao meu volume. E ele tá me dizendo aqui, ó, tá 1 para 1. Então, qual é? Eu vou dizer aqui que é 0.7. Então, todo o meu volume, né, o meu produto, o meu design, ele vai reduzir todas as dimensões, enfim. Ele vai reduzir proporcionalmente, tá? Então, ok. Essa ferramenta serve exatamente para isso. Para você fazer reduções, né? O Affinity também, para você aumentar proporcionalmente, né? Levando aí em consideração os coeficientes de segurança, ou porque você precisa realmente reduzir seu projeto, enfim, né? Então, serve exatamente para isso. Agora, a gente vai fazer, que tá faltando só, né? A parte de fixação, né? Que é justamente onde o nosso motor vai se fixar a placa que vai estar ali no ferramental. Então, essa é 100 por 100 por 75. Só que a gente vai pegar esse plano, a gente vai pegar um offset do plano XY, né? Em 209.4. Então, como ele está do outro lado, né? Então, a gente está aqui no plano XY. Então, se eu selecionar o plano XY aqui, ele está aqui. Só que esse meu suporte, ele está desse outro lado. Então, eu preciso vir aqui em plano, na opção offset, né? E dizer que é 209.4. Para ele vir para esse outro lado aqui, que é o lado onde eu vou trabalhar.
Então, eu vou abrir meu sketch nesse plano que eu dei offset, tá? Então, eu vou vir aqui, vou traçar meu... Também coincidente aqui com o eixo A, né? O eixo X. Então, ele tem 100 por 100. E ele só tá faltando essa cota a 75 dessa face, certo? Como a gente já pegou aqui coincidente com o X, a gente só precisou cotar com relação a Y. Ele já tem os fillets? Não, esse daqui foi o que eu deixei para passar os fillets depois. São as duas formas de fazer, né? Então aqui é o mesmo princípio, a gente vai dar um pad. Porém, esse pad ele tá aqui pro lado contrário, né? Eu vou reverter ele para esse lado. Porém, esse pad ele não vai up to next como a gente fez no outro. Por quê? Porque ele tem essas furações aqui, né? Então, ele não vai até a parte do corpo mesmo, né? Então, ele só vai a 20 milímetros. Que ele fica mesmo com esse... Ele encosta aqui, né? Mas ele fica com esse ressaltozinho por conta das furações que vão vir aqui. Tá? Que aqui é a parte onde a gente vai fixar ele, né? Então, ok. E aí, agora, a gente vai passar os fillets, né? Então, sim, a gente poderia ter passado esses fillets já lá na nossa, mas como eu deixei pra passar aqui pra gente ver. Então, a gente clica aqui nas 4 laterais. Nas 4 arestas, né? E passa o nosso filete de 8 milímetros. Ok. Eu acho que só falta a gente fazer a nossa furação. Isso aí, a gente vai usar agora, no comando role, a gente sabe que a gente tem um catálogo, né? E dentro desse catálogo a gente tem as especificações dos pinos, enfim, dos parafusos, dos tipos de parafusos, dos tipos de cabeça, do assentamento, enfim. Então a gente tem tudo isso dentro do nosso comando role. Ele tem um catálogo e ele ilustra pra gente, né, o catálogo. Então, se eu clicar aqui em rule e clicar aqui nessa superfície, que é onde a gente vai fazer a furação, né? A furação desse motor, né? A fixação dele é de um M6. Então, eu posso vir aqui, ó. Pronto. Posso vir aqui e entrar nas minhas especificações, né? De rosca, de parafuso, enfim. Então, eu posso... Aqui ele tá sem especificações, mas eu posso dizer que eu quero no sistema Metric Tick Pitch, tá? Que é uma especificação que ele já me dá os tipos de M, né? Então, eu tenho o M1, o M2, o M4, M5, M6, M8. Então, se eu clicar no meu M6, né? Ele já me trava aqui o diâmetro. Ele já bota aqui, ó, 4.917. Isso daqui eu não posso mudar. A parte de profundidade eu posso, mas aqui eu já estou travada. E a parte de profundidade também, ele só vai me deixar alterar até conforme tenha de prateleira, né? Se for uma profundidade que não tenha para um M6, ele não vai me deixar editar mais, tá? Então, é um tipo já de especificação que você já pode dar dentro do próprio CATIA. Então, eu tenho uma profundidade aqui de 10 milímetros. Tá? A rosca também, só que a rosca... A profundidade da furação é de 10. Ele é em V, ou seja, a broca, o acabamento dele vai ser em V, né? Vai deixar aquele Vzinho no final, com 120 graus o V, a distância de um lado ao outro, se a gente fizer uma seção. Ele é um M6, a dimensão dele, né? Aqui é o tamanho da rosca. Então, ele não é de 10, ele é metade liso, né? E metade com rosca. Então, a rosca pega a partir de 7 milímetros. Tá? Essas são as especificações do meu M6. Então, ele já me travou aqui o diâmetro, né? Eu já consigo até essas especificações aqui. Então, se eu vier aqui na parte do sketch, eu só vou posicionar ele, eu vou dizer que ele é concêntrico com meu raio. Então, eu vou dizer aqui que ele é concêntrico. Aí ele pegou uma cota aqui de coincidente. Deletar. Pronto, agora sim.
Quando eu cliquei, eu peguei alguma cota de coincidente aqui. Então, agora sim, eu posso dizer que ele é concêntrico com o meu raio. Ok. Então, é essa a furação que eu quero. Eu vou dar um ok. Ele já fez. Tá vendo o Vzinho lá no final? O acabamento em V? Depois a gente vai fazer uma sessão aqui pra gente ver melhor. E aí, pra gente finalizar, a gente sabe que a gente tem essa furação nos 4 lados, né? Então, pra gente evitar fazer essa furação 4 vezes, né? A gente já usou o nosso comando aqui. E olha como o símbolo dele é diferente desse daqui, né? Porque esse daqui é simplesmente uma furação. Esse daqui não, ele tem especificações de rosca. Né? Ele é um M6, ele tem as especificações dele. Então, eu vou vir aqui em retangular pattern novamente e vou apenas replicar o meu furo. Vou vir aqui qual é o objeto que eu quero replicar, que é o meu rolo. Aí aqui ele me pergunta qual é a referência que você quer replicar. Eu quero replicar em relação a essa edge. Quantos? Eu quero 2. Que eu quero o que eu tô e mais 1. Aí ele me pergunta a distância. 85. Vou dar um preview. Ó lá, já tá aqui. E aí eu posso também numa segunda direção, né? Qual é a minha segunda direção? Para baixo. Quantos são? 2 também. Ele tá jogando para cima, eu vou reverter o lado aqui para baixo. De quanto? 80. 2, aqui é 2. E qual é o espaço? Aqui, 80. Ele já jogou aqui. Ok. Então, aqui a gente já tem a nossa placa, que é onde a gente vai fixar. E aí, sim, acabamos nosso motor. Então, ele já tá desenhado aqui, ele já tá projetado aqui certinho. Vou só dar um hide aqui no ponto e no plano que foi o que usou como base, né? Pra gente ficar só com o nosso motor. Posso dar um hide aqui também. E aí, sim, a gente finaliza aqui o nosso motor. Excelente, velho. A aula de hoje fantástica, hein, Gabriela? Foi assunto, hein? Foi assunto. Muito bom mesmo. Muito bom, excelente. A gente aprendeu várias ferramentas de modelamento em sólido, né? Qualquer dúvida, manda lá, pergunta, fala se tá gostando, se não tá, o que a gente pode melhorar. É super importante pra gente. Temas, né? Exatamente. Porque a Go 3DX, o NLC é pra vocês. Então, tem dúvidas, manda pra gente, que a gente, com todo carinho, vai gravar um conteúdo para tirar sua dúvida, para te ajudar. E até a próxima aula. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.